Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje, né? E aí, continuando dentro da prosa no romantismo, né? Eu já gravei um vídeo aí para vocês falando muito sobre a prosa romântica e expliquei para vocês que diferente da poesia, né, que o modernismo perdão, gente, que o romantismo se divide em três fases, né? O indianismo, ou naturalismo, o mal do século aí, ou ultrarromântico, e o condoreiro. Aqui na prosa a gente não tem essas divisões. Nós temos tipos de textos diferentes, né? Tipos de prosa. E aí nós falamos a respeito do romance urbano. Eu falei, olha, tem o urbano, o histórico, o indianista e depois a gente vai ter aí o regionalista. O que é interessante? Quando a gente fala, né? Agora nessa aula a gente vai falar a respeito de indianista. Um grande autor desse período é o José de Alencar. Nós vamos ter aí Iracema, o Guarani, e essas obras elas vão colocar o índio, né, como ainda aquele ser valente, aquele ser desbravador, corajoso, tá? Então é muito comum nós termos isso, que querendo ou não também foi uma característica do indianismo na poesia. E esse índio, né, agora, nesse momento, ele vai ter um contato muito grande com o homem branco. Tanto é que eu deixei aí para vocês de exercício um trecho do Iracema. E surge dentro da obra, né, de Iracema, o mito de fundação do estado do Ceará. Tanto é, se alguém aí conhece o Ceará, já deve ter ido à praia de Iracema, né? É extremamente comum, não é comum o termo, é popular lá e muito conhecido, é um ponto turístico daquela região. E aí, como que se constitui essa obra na prosa? Então, além de trazer essa questão da força do índio, da bravura, da questão da exaltação desse ser, nós vamos ter muitos elementos, né, de figuras de linguagem aí para compor essa obra e figuras até mesmo assim, elementos para compor a obra, utilizando-se de questões naturais. Então, a obra do Iracema, ela começa assim, eu vou dar uma lidinha aqui para vocês, deixa eu só aumentar a letra, peraí. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longo que seu talhe de palmeira. O favo do jabuti não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. E aí a leitura segue, eu não vou seguir, mas eu queria ler esse trechinho com vocês para destacar esses elementos. Olha como eles exaltam a Iracema, né? Ela é conhecida como a Virgem dos Lábios de Mel. E aí eles falam, né, que seus cabelos são mais negros do que a asa de uma graúna, mais longos que um talhe de palmeira, então, ou seja, aquele cabelo bem longo, bem comprido, né, preto, e a gente pensa já na figura do indígena, aquele cabelo pesado. O favo do jabuti não era tão doce como seu sorriso, né? E perdão, jati. A jati é uma abelhinha. Então, o favo, né? Eu nem o mel daquele favo. E a baunilha, né? Então, um fruto aí, uma especiaria comum. Então, olha como ela é descrita, né? Olha quantos elementos naturais para descrever. Então, a obra indianista vai se valer muito disso. É uma prosa muito detalhada, os textos são grandes, cheios de minúcias, de detalhes, de caracterização, muito comum. E esses elementos da natureza, por vários e vários momentos, vão permear a obra, tá?
E tanto é que quando o Martin volta, lá no finalzinho da obra já, né? Quando o Martin volta com o Moacir que é o filho da Iracema com o Martin, eles falam assim que ele volta após 4 floradas do IP. Então, o que a gente deduz nessas 4 floradas do IP? Que ele retorna depois de 4 anos, porque o IP ele flora de ano em ano, ele tem sua época para florir. Então, como foram 4 floradas, a gente deduz foram 4 anos depois aí. Então, essa é a prosa indianista, cheia de detalhes, de significação, de valentia, de colocar esse índio como um ser forte, bravo, grandioso, além das características que eu já ressaltei lá atrás, né? Mas dando mais um pouquinho de enfoque aí no indianismo. Que são textos muito bonitos, por via das dúvidas, apesar de às vezes, né, eu gosto particularmente mais do Iracema do que do Guarani, aí é gosto pessoal, mas são obras muito bonitas contra a construção do índio e da sua colocação. Óbvio que tem uma visão romântica, né? E a gente sabe que muitas coisas não aconteceram como se pensa e se idealiza. Mas é uma obra muito bonita, de uma escrita belíssima. Indico a leitura para quem tiver vontade. Deve ter PDF na internet por ser um livro bem comum, viu, pessoal? Então, falamos aí um pouquinho a respeito do indianismo, citamos essa obra maravilhosa e eu tô aqui para qualquer dúvida de vocês. Qualquer coisa é só me chamar, certinho? Tchauzinho e até a nossa próxima aula, pessoal!